Vamos voltar agora para a aula de geografia. Pera aí que o apagador caiu aqui, eu vou pegar. Geografia, página 10. Página 10. Todo mundo abrindo o livro na página 10. Deixa eu botar aqui meu roteiro que caiu. Então, olha só. Na página 10, está falando sobre as paisagens naturais e o turismo. Para falar em turismo, as crianças tinham saído de férias. Uma parte tinha vindo aqui para Pernambuco e Otávio comentou entre os amigos que nas próximas férias dele, ele queria ir para um lugar, queria viajar para um lugar onde houvessem paisagens naturais. Olha que menino chique é esse, minha gente. Então, olha só, quando ele falou isso, a Ita pediu para que Otávio acompanhasse ele, porque ele ia fazer um ecoturismo na aldeia onde ele mora. E aí eu pergunto para vocês se vocês sabem o que é ecoturismo. Alguém já ouviu falar dessa palavra ecoturismo? Pois bem, ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural. Isso mesmo. Mas na frente a gente vai entender bem melhor o que é isso, tá certo? Então, olha só. Aí na página 10 tem falando que Otávio ficou bem animadinho com o convite de Ita de participar do ecoturismo que ele ia fazer lá na aldeia que ele morava, onde ele morava. Morava não, mora, né? Então, olha só. Aí embaixo tem assim, muitas pessoas gostam de estar perto da natureza para sentirem-se bem. Você gosta de estar em contato com a natureza? Ou você gosta mais assim de paisagens culturais, paisagens humanizadas? Falem aí para mim qual é a preferência de vocês. Eu particularmente gosto muito de natureza, tá? Então, continuando aí, diz assim, como as paisagens naturais são cada vez mais raras, lugares preservados passaram a ser bastante procurados pelos turistas. Trata-se do ecoturismo, que é o turismo pela natureza. Então, aí na primeira imagem, tem duas imagens aí, não é? Na primeira, o que é que vocês estão vendo aí? O que é que os turistas estão vendo aí? Estão vendo os turistas com os binóculos aparecendo aí, olhando as imagens? Então, qual é a primeira imagem aí? Grupo de pessoas praticando o ecoturismo na África, isso mesmo. E na outra imagem, um lugar com cachoeiras, isso mesmo, são muito procurados também no ecoturismo. Mas, minha gente, antes da gente responder os exercícios, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar logo no início da aula. A primeira aula de matemática da gente, eu dei a aula certa, sem problemas. Mas no quadro, vocês observaram que aqui em cima, ao invés de eu colocar matemática, eu botei português, minha gente. Mas não tem problema nenhum, não. O importante é que nós fizemos os exercícios certos, tá bom? Não tem problema nenhum, mas
Eu queria mostrar para vocês, dizer para vocês que eu tinha feito isso, colocado no lugar de matemática, coloquei português, tá? Mas vocês sabem que é matemática hoje. Então, olha só. Aí, no primeiro quesito, diz assim: Otávio ficou animado com o convite de Ita. Você sabe o que Ita quis dizer ao usar a palavra ecoturismo? Que ia ser o quê? Um turismo pela natureza. Então, o turismo iria ser pela natureza. Agora vamos para o segundo. Você já viajou para algum lugar de ecoturismo? Isso aí é resposta pessoal, hein, meus amores? Se fosse comigo, eu iria dizer que sim. Já viajei para um lugar de ecoturismo. Já conheci praias maravilhosas, tá? Com paisagens naturais maravilhosas. Então, eu diria que sim, no segundo quesito. Vou colocar aqui, ó. Sim. Quem já conheceu, bota sim. Quem não conheceu, não, né? Agora, no terceiro. No lugar onde você mora, há a prática do ecoturismo. Então, qual será a resposta aí? Sim, há sim prática do ecoturismo. Coloca só o sim, tá? No terceiro quesito. Sim. Agora diz o que aí? As praias, as florestas e cachoeiras do Brasil e do mundo atraem turistas interessados na prática do ecoturismo. Geralmente, os turistas, quando vêm, eles querem conhecer as praias, as florestas, as cachoeiras que existem aqui no Brasil. Esse tipo de atividade só é possível se a natureza continuar preservada, claro, né, minha gente? Por isso é importante que seja organizado por pessoas conscientes e que respeitem a natureza, não destruam, pelo contrário, respeitem, não é? Na página 11, tem o guia de conduta em ambientes naturais. Então, o que é que está falando aí? Aí, nesta página, está pedindo para você entrar no site da Piaget. Para quê, tia? Para você conhecer a cartilha do Guia de Conduta Consciente, um ambiente natural, criado pelo Ministério do Meio Ambiente Brasileiro. Então, aí tem um site que você pode entrar, tá? Para poder responder esse primeiro quesito aí. Só que, como a tia aqui é muito boazinha para vocês, eu já fui lá e já pesquisei, tá? Para vocês. Por quê? Porque tem pessoas aqui no nosso grupinho, na nossa sala, que dependem do celular da mamãe, do papai, para poder estudar, para poder assistir a aula. E nem sempre vai poder estar com esse celular, porque o papai e a mamãe saem para trabalhar. Então, eu não vou deixar você de fora. Já fiz a pesquisa e já vou passar para vocês, tá certo? O que é que ele quer saber aqui? Escreva nas linhas abaixo os 8 princípios adotados por frequentadores da natureza no mundo inteiro, que visam a segurança, os cuidados e ao respeito a ambientes naturais. Então, vamos listar aí essas 8 coisas. Deixa eu apagar aqui.
e vamos responder este primeiro quesito, tá? Então, o que é que primeiro a gente vai colocar? Planejamento é fundamental. Tem lá na cartilha, viu? Então, ó. Planejamento é fundamental. Esse é o primeiro princípio, tá, gente? Vamos ver o segundo, qual é? Você é o responsável por sua segurança. O 2. Você é o responsável por sua segurança. Vamos ver agora o terceiro princípio. Cuide dos locais por onde passar. Cuide dos locais por onde passar. Meus amores, façam letrinha pequena para caber os 8 princípios, tá certo? Vocês estão vendo muita linha aí, mas também tem muita coisa para escrever. Então, qual é o próximo princípio? Traga seu lixo de volta, isso mesmo. Não deixa o lixo lá para deixar feia a paisagem natural. Leva um saquinho e traz o lixo de volta para botar na lixeira. Então, ó, traga seu. Esse T é maiúsculo, viu, gente? Vou ajeitar aqui. É T maiúsculo aqui. Traga seu lixo de volta. Isso aqui não é que você tem que trazer o lixo de volta e jogar na sua casa. Você vai jogar numa lixeira. Ou no caminho que tiver uma lixeira, ou você leva para sua casa e bota na lixeira de lá, tá certo? Agora o quinto. Deixe cada coisa em seu lugar. Deixe cada coisa em seu lugar. Vamos ver mais um. Evite fazer fogueiras. Evite fazer fogueiras. Mais um. Respeite os animais e as plantas. Respeite os animais e as plantas. Outro, seja cortês com os visitantes. Seja cortês ou educado, viu, minha gente? Com os visitantes. Pronto. Até aí, viu, minha gente? Os 8 princípios que estão lá na cartilha. Tudo isso aqui é a resposta do primeiro quesito, tá certo? Do primeiro, é a resposta do primeiro.
Tudo isso aí, são os 8 princípios que tem lá na cartilha. Agora, vamos para a página 12. Na 12, tem 4 imagens aí. E a professora Fernanda pediu a Anita e aos colegas que levassem imagens de paisagens para a escola. Veja o que eles levaram. A primeira paisagem é o quê? A imagem de uma estrada asfaltada. A segunda, de um campo, né? Como se fosse um campo. A terceira, de uma casa. E a quarta, de um rio, não é isso? Então, aí, diz assim, todas as imagens representam paisagens? Sim. Coloquem sim. Vou apagar aqui. Vamos lá. Primeiro, você vai colocar sim. Aí diz assim, explique. Sim e explique. Explicar o quê? Por que todas as imagens representam paisagens? Porque paisagem é tudo aquilo que podemos ver. Porque paisagem é tudo aquilo que podemos o quê? Ver. Ver. Isso é a resposta do primeiro, né? Então, olha só. Agora vem o segundo. Leia o diálogo entre o Urbano e Emília. Eu adoro quando vamos para o campo, onde fica o nosso sítio. Lá podemos ter mais contato com a natureza. Aí, Emília responde. Então, no seu sítio só encontramos elementos naturais? Não, né, minha gente? No sítio não só se encontra elementos naturais, não. Tem paisagens humanizadas também. Vamos ver isso na página 13. Na página 13 diz assim. O que você responderia para Emília? Que não, né? Exatamente, não. Mas o que é que ela quer saber mais? O que é que ela está perguntando mais? O que você responderia para Emília? Na zona rural... Na zona rural, também existem o que, minha gente? Elementos, o que é que tá perguntando? Elementos culturais. Também existem elementos culturais. Ou seja, feito pelo homem, isso mesmo. Ou seja, feito pelo homem. Capricha na letra, tá, gente? Não quero letra feia não, nem garrancho. E outra coisa,
eu estou vendo nas redações que ainda tem gente escrevendo letra maiúscula em palavras que não tem nada a ver com o nome de pessoas e nome de lugar. Tá errado, hein? Tem que prestar atenção. Outra coisa, tem gente colocando M, onde é para escrever N. E coloca N quando é para escrever M. Está trocando. Tem que prestar bem atenção nisso aí. Agora vamos para o terceiro. Podemos encontrar muitas paisagens no lugar onde vivemos. Sim, podemos. Na letra A diz assim: no lugar onde você vive, existem mais paisagens naturais ou culturais? Mais paisagens culturais, isso mesmo. Então, ó, mais paisagens culturais. Aqui no nosso município de Olinda, na nossa cidade de Olinda, existem mais paisagens culturais. Na letra B, reveja as imagens da atividade 1, aquelas 4 imagens. Quais foram os elementos que você observou em algumas delas que lhes permitiram perceber serem paisagens culturais? O que foi que vocês observaram? Os prédios, isso mesmo. Os prédios. O que mais? O que mais que vocês observaram? As casas. E o que mais? Avenidas asfaltadas. Essa é a letra B, né? E o outro da letra A, aqui. Letra A. Agora vamos para o quarto. Deixa eu apagar aqui em cima. O que é que diz aí o quarto quesito? Observe as imagens a seguir e identifique qual característica torna a paisagem difícil de ser ocupada pelo ser humano. Então, aí, nessa primeira paisagem, o que é que vocês estão vendo aí? Montanhas. Então, aí, o clima é o quê? Extremamente frio. Coloquem aí. O clima é extremamente frio. Na outra paisagem de baixo, só o quê? Muitas pedras, né, minha gente? Aí, muitas rochas. Então, aí é o quê? Dificuldade de acesso. Jamais uma pessoa vai morar num lugar desse. Então, seria o quê? Dificuldade de acesso. Agora vamos para a página 14 para ver o restante das imagens. Nessa outra aí, o que é que tem? Além da dificuldade climática, não há disponibilidade de água. Isso aí é o quê? Dunas de areia. Então, além da dificuldade
Além da dificuldade de quê? Climática. O que é que tem mais? Climática. O que é que tem mais aí que está dificultando que uma pessoa vá morar aí? Não há disponibilidade de água. Não há disponibilidade de quê? De água. De água. Então, isso é o que vocês vão botar em cada uma das figuras que tem aí, tá certo? Agora a gente vai para o quinto quesito, que diz assim: a mãe de Marina pegou o seguinte folheto em uma agência de viagens. Ecoturismo. Aí tem caminhada, passeio à vela, é barco à vela, viu, minha gente? Ciclismo e cavernismo. Então, aí na letra A, tá perguntando assim: de acordo com o folheto e com o que você aprendeu ao longo deste capítulo, quais as principais características do ecoturismo? O contato com a natureza, né, minha gente? É a principal característica. O contato com a natureza. O contato com a natureza e a preocupação com a sua preservação. E a preocupação com a sua preservação. Essas são as principais características do ecoturismo. Agora, na letra B. Por que a preservação da natureza é importante para o ecoturismo? Porque essa atividade só pode ser feita onde? Na natureza. Então, é importante que se preserve ela. Vamos responder a letra B. Aqui foi letra A, né? Porque esse tipo de atividade só pode ser praticado se a natureza for preservada. Tá? É a resposta da letra B, tá certo? Sai da frente para vocês copiarem, mas eu tô por aqui. Agora a gente vai para a página 15, que fala de quê? Da modificação das paisagens. E quem é que modifica as paisagens? O homem, o ser humano. Então, o que é que está dizendo aí? Ita e os colegas selecionaram diversas paisagens para a atividade pedida pela professora Fernanda.
Ao observá-las para avaliar se eram paisagens naturais ou culturais, surgiu uma dúvida. Vamos ver que dúvida foi essa? Por que os seres humanos alteram a paisagem, minha gente? Por que eles fazem isso? Vamos apagar aqui. Eles fazem isso, minha gente, para terminar aqui. Eles fazem isso pensando no seu bem-estar, tá? Pensando na sua moradia, na sua alimentação. Seria a resposta. Seria, não será, porque a gente vai colocar agora. Primeiro quesito da página 15. É para atender às suas necessidades de moradia, alimentação e etc, né? Quando a gente coloca etc, é porque tem mais coisas, mas a gente citou duas, já tá de bom tamanho. E aí embaixo no 2 tem assim: observe a paisagem a seguir. Nela encontramos elementos naturais e culturais. Identifique aqueles que são elementos naturais e escreva o nome deles abaixo. Então, observando essa imagem aí, o que é que você está vendo aí de elemento natural nessa imagem? O rio e as árvores, muito bem. O rio e as árvores. E aí ao lado tem uma observaçãozinha que Urbano fez, Otávio fez. Então tem assim, ó: paisagens culturais podem conter elementos naturais, sim, nas paisagens, mas paisagens naturais não apresentam elementos culturais. Paisagem natural é só paisagem natural. Agora, as paisagens culturais, a gente pode sim encontrar algum elemento natural nela, tá bom? Então, olha só. A gente vai fazer agora a 16. Na 16, tem falando assim: durante a aula sobre paisagens, a professora Fernanda chamou a atenção dos alunos para as sequências boas e ruins das alterações nas paisagens feitas pelo ser humano, pelo homem. Imagine que uma paisagem natural tenha sido modificada para a construção de um conjunto de prédios. Quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos dessa alteração no ambiente? Escreva a sua conclusão a seguir. Depois compartilhe com a tia aqui. Então, vamos botar logo os pontos positivos. Vamos escrever logo os pontos positivos aí, tá? Qual é o primeiro? As construções serviriam de abrigo. Positivo. As construções serviriam de abrigo. Isso é um ponto positivo, né, minha gente? As construções
serviriam de abrigo. É um ponto positivo. E lazer para as famílias. E lazer para as famílias Agora vamos ver o ponto negativo. O negativo. O que é que você vai colocar aí no ponto negativo? O meio ambiente seria prejudicado. O meio ambiente. Por que, minha gente, seria prejudicado? Eles teriam que fazer o quê? Derrubar as árvores. O meio ambiente seria prejudicado, pois as árvores seriam cortadas, não é? Para poder construir os prédios. Cortadas. Então, olha só. O ponto positivo é que iriam construir construções que serviriam de abrigo, não é? E o ponto negativo é que para isso iriam ter que derrubar as árvores, que cortar as árvores. Esse seria o ponto negativo. Meus amores, a gente vai parar aí na página 16, tá certo? Na próxima aula a gente continua com mais exercícios, tá? Hoje a gente para por aqui, nos pontos positivos e negativos. Um beijo grande para vocês, meus amores. E eu não vejo a hora da gente voltar para nossa escola. Estou contando os dias, tá certo? Até amanhã e façam todas as tarefinhas. Não deixem nada para trás, tá certo? Beijo grande. Tchau. Tia te ama.